Mas mordomia cristã está relacionada ao conceito de propriedade. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Eu vou ver como você vai sair dessa pergunta. Deus, ele habita no universo? Sim ou não? Eu vou repetir a pergunta, fale com firmeza. Deus, ele habita no universo? Sim. Sim ou não? Sim. Só mais uma vez, agora responda de verdade. Deus habita no universo? Sim ou não? Sim. Não. Habita no meio de nós. Deus não habita no universo. Se Deus habitasse no universo seria um lugar onde Deus caberia. Então o universo seria maior que Deus. Deus não habita no universo. O universo habita em Deus. Amém. Paulo diz que nele nós existimos, nos movemos. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. Quando o salmista e quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo que a grandiosidade de Deus é imensa. Então, ele não há um lugar onde ele possa habitar, mas tudo habita nele. Por isso que Paulo vai dizer: tudo é dele, por ele e para ele. Compreender a mordomia cristã é compreender o conceito de propriedade. E para compreender o conceito de propriedade, eu preciso observar algo que está ligado, sim, à questão da fidelidade, que é a criação ao Shabat, o sábado. Você sabe que o Apocalipse diz justamente isso: adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é isso? Isso é um reclame de propriedade. Quando Deus está dizendo adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, Ele está fazendo um reclame de propriedade. Ora, se eu compro um quadro, o quadro é muito bonito, eu vou observar que geralmente os quadros que têm valor, eles vão estar autografados. Não é assim? E quando a pessoa cria qualquer coisa que é valiosa, ele vai colocar aí o seu autógrafo. Como é que Deus, o Criador do Universo, iria colocar o seu autógrafo? Ele tinha 2 lugares para colocar. Um dos lugares era o espaço. O espaço onde se encontra a matéria. Ele poderia pegar a matéria e autografar a matéria. Ele poderia pegar a terra e escrever: eu, Adonai, criei essa terra. Mas ele teria outro lugar para autografar, e foi onde ele autografou. Ele não autografou no espaço, ele autografou no templo. O sábado é o autógrafo de Deus dizendo: eu criei, eu tenho direito, é minha propriedade. Diferente de todos os tempos e estações que nós conhecemos, como o ano, que é marcado pelo ciclo solar, com o mês, que é marcado pelo ciclo lunar, não existe nenhuma marcação de tempo que venha justificar uma semana de 7 dias. O fato de encontrar essa marca, essa marcação de ameríndios a asiáticos, nos leva a acreditar claramente que ele autografou o tempo. E Deus tem expectativas. Como Criador e tendo um direito de propriedade, Ele reclama de nós essa glória. Você entende? Quando Ele diz adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas,
ele está reclamando o direito de glória. E o chamado para glorificá-lo é atual. E aí, amado, nesse conceito de tudo é dele, por ele, para ele resolveu colocar entre nós uma outra árvore que se repete na nossa vida quando ele está dizendo que devemos adorá-lo com seus dízimos e ofertas. Se você pensar isso em apenas dinheiro, você está pensando de modo muito medíocre. E o líder de mordomia cristã, o líder de EBMC, deve ter claro isso em sua mente para repassar à comunidade cristã. Que se trata de direito de propriedade. A quem é a glória? Amém? Amém. Por isso, pode colocar o slide, Miguel. Miguel? O primeiro slide. É Miguel, né? Tem alguém conversando com ele ali? Miguel, tenta aqui. Coloca aquele primeiro, por gentileza. E aí nós vamos pensar justamente na fidelidade e aplicação. Deixa eu passar aqui e ver se vai. Ainda bem que ligaram assim, eu sabia que esse pessoal estava. Aponta para cá. O Padu é famoso. Não está funcionando aqui. O Senhor é a terra, tudo que nela existe. O mundo e os primeiros dias. É que o Wagner ele sabotou. Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e o que neles vive. Dá para entender esse conceito de propriedade? Então ele está sendo bem claro: tudo é dele. Se tudo pertence a ele, como diz o Salmos, diz tanto a prata quanto o ouro, o quê? Me pertence. Me pertence. Minha prata, meu é o ouro. E é a declaração de quem? O Senhor dos Exércitos. Quando Deus ele vai se apresentar, amado, revelando seu nome. E quando o seu nome vem como um título, atrás disso há uma definição do que ele vai realizar. Nesse verso diz claro: tanto a prata quanto o ouro me pertence. Declara quem? Adonai. Declara o Senhor dos Exércitos. Amado, se você tem ouro e prata, você precisa de segurança. Concorda comigo? Sim. Se você tem riqueza, você precisa de proteção. Concorda? Uhum. Quando ele declara o ouro e a prata me pertence a quem? Ao Senhor dos Exércitos. Quando eles declaram o Senhor dos Exércitos, ele está dizendo: aqui está a proteção. Eu estou zelando pela minha propriedade. No Brasil descobriu o pré-sal. Uma das coisas que foram feitas era a aquisição de aviões, tudo mais, porque se pensou que precisamos proteger a nossa riqueza. Aí está a consciência do Senhor dos Exércitos, porque eu estou protegendo. Aí quando você vai para Malaquias, ele vai dizer justamente isso: eu repreenderia o devorador. Amém. Amém. Você está percebendo que ele vai se colocar como: eu tenho a riqueza e eu tenho a proteção. Eu sou a riqueza e eu sou o protetor. Isso não é maravilhoso? Isso é extremamente maravilhoso, irmãos. Deus não necessita do nosso dinheiro. Se Ele não necessita do nosso dinheiro, por que Ele está fazendo? Requerindo de nós. Compreenda, olhe para mim. Você precisa entender que mordomia cristã é salvação. Se eu compreendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata, se Ele me abençoa, Ele requer de mim esses 10%, e eu não o devolvo, não devolvê-lo significa que eu não estou reconhecendo que veio dele. Devolvê-lo é um ato de reconhecimento
de onde veio. Então, quando o Senhor está colocando que eu preciso devolver os dízimos das ofertas ao que é dele, quando o salmista diz, da tua mão nós te damos, na verdade ele está trabalhando em mim o reconhecimento do direito de propriedade. De quem é isso? Passar isso para a Irmandade, implantar isso no coração da cristandade, de modo especial no Adventismo, é questão de salvação. Porque quando o Senhor está dizendo, me roubais, não está roubando só a questão da riqueza, está roubando a glória. Você compreende isso? Não diga, disse o Senhor para Israel, quando você entrar na terra prometida, não diga no seu coração, eu conquistei essas coisas Força do meu antes de glória ao Senhor. Então, se eu não estou reconhecendo isso, eu estou roubando de Deus a devida glória. E o Senhor diz em sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se eu digo, eu conquistei isso, foi isso, chegou em minha mão, você está roubando a glória de Deus. O mesmo que Satanás queria fazer. Por isso que a Apocalipse vai dizer, adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar. E quando a Bíblia está dizendo, adorei aquele que fez o céu, a terra e o mar, está dizendo, não há nada nesse mundo a qual não seja propriedade dele. Agora você percebe que legítimo reclame de Deus, e também como é necessário que o ser humano reconheça isso, para que de fato ele viva sobre o senhorio de Cristo. Você não está lidando com o dinheiro, você está lidando com salvação. E quando o Senhor diz de modo tão forte, vocês estão me roubando, Ele está imputando crime. Ele está imputando o pecado. E se Ele está imputando o pecado, Ele está lançando a sua ira. Porque Jesus morreu, quando Jesus morreu na cruz, foi o pecado que matou Jesus, foi a ira do Pai. Foi o pecado que caiu sobre Jesus Cristo. Deu para entender isso? Quem está entendendo diz amém? Amém. Então, quando eu estou em pecado, a ira de Deus é sobre o pecado. O que eu preciso fazer é me separar disso e abraçar o autor da salvação, aquele que realizou a oferta. Aí vai uma pergunta: qual é o mais importante? O dízimo ou a oferta? Ambos são importantes. Qual é o mais importante? O dízimo ou a oferta? Quantos acham que é o dízimo? Eu digo que é oferta. É Jesus. Quantos acham que é a oferta? Quantos acham que os dois têm igual importância? Eu Também. acho que os dois são. Quantos não acham nada, né, pastor? Boa parte não acham nada. Jesus é a oferta maior. Eu acho que todos os dois são Quando mesmo. eu te pergunto isso, que é o mais importante das ofertas, você sempre vai colocar em uma escala de valor. Eu quero que você pense numa escala de função. Na escala de função, o dízimo existe para manter o sacerdócio. Hoje, o ministério, dedicação exclusiva. Para quê? Para que a oferta aconteça. O dízimo existe para a oferta acontecer. O dízimo era mantido para o santuário, o sacerdote realizava. E o que ele realizava no santuário? A oferta. E a oferta tipifica quem? Jesus. Você dá para entender que Deus ele ofertou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ofertou. Ele nos ofertou seu Filho. Ele não vai receber de volta nada que não seja o nosso todo. Entendeu isso?
verso depois, Ellen White diz que não existe outra maneira de mostrar a gratidão a Deus a não ser através das ofertas. Gratidão é oferta, né? Quando for outra parte, eu vou estar mencionando sobre isso. Então, Deus não necessita do nosso dinheiro. Precisamos sempre nos lembrar que Deus, como Criador do mundo, é o proprietário de tudo. Ele fez tudo, tudo é dele. Seria loucura pensar que o Deus do universo, que é a fonte da respiração, vida e tudo que existe, poderia precisar de algo. Então, quem precisa? Sou eu que preciso. Eu estava no retiro de carnaval. Não foi aço. Não foi o de pendência. Mas o dia, todos esses foram maravilhosos. E teve também o da Coab, que a gente odiou a terra e passeou por elas. Foi embora. Com Deus. Com Deus. Nós estávamos num acampamento, quando um jovem me interpelou com uma pergunta daquelas inusitadas, que alguém faz uma pergunta para você, e você tem que respirar um pouco para primeiro cair a ficha, e você nunca foi interpelado com uma pergunta como essa. O rapaz falou o seguinte: estudante de medicina, não adventista, frequentando a igreja. Ele falou assim: pastor, você não acha que Deus ele é um etnocêntrico? Ele é um egoísta? Por quê? Porque ele quer ser adorado. Ele quer ser o centro de tudo. Isso não faz dele um Deus etnocêntrico, egoísta. Naquele momento eu parei assim um pouco, fiquei como se fosse tomado um murro, né? Eu falei assim: puxa, quem não tinha pensado nisso? Eu não tinha pensado nisso. Mas aí o Espírito Santo fala com a gente, né? Amém. E Deus dá a resposta. Eu olhei para ele assim e disse. Ele perguntou mais: por que essa necessidade de Deus de ser adorado? Por que ele quer tanto ser adorado? Eu olhei para ele e falei assim: você já viu esses ídolos que existem hoje? Eu citei o exemplo de uma cantora famosa americana, que é bem excêntrica. E disse: quando alguém se torna fã dessa cantora, ela vai ouvir as músicas dessa pessoa, ela vai cantar essas músicas, e muitas vezes vai ornamentar o seu quarto com esse tema, vai se vestir com esse ídolo. Você percebe que quando nós reverenciamos alguém, ou adoramos alguém, acabamos sendo transformados por isso. Deus não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos adorá-lo. Porque ao contemplá-lo, Deus não deseja que venhamos a contemplá-lo e adorá-lo simplesmente pelo seu poder, mas pelo seu caráter. E à medida que adoramos, somos transformados. Amém. Oh, glória. Amém, Senhor. Oh, bênção. Você percebe que a adoração, ela tem muito mais alvo a nós. Quando o adoramos, somos transformados à sua imagem. É um Deus que na verdade quer fazer de nós a sua semelhança. E quando adoramos, amados, há uma transformação e uma recriação. É por isso que voltamos para o Apocalipse, quando diz: adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar E as fontes das águas. Quando vamos dizimar, quando vamos ofertar, é algo que tem muito mais a ver comigo, de uma necessidade minha, do que uma necessidade de Deus. Mas essa necessidade implica em salvação ou perdição. Porque é um reconhecimento ou uma negação do senhorio de Cristo. Você percebe que mordomia cristã é salvação? Se você pensa em mordomia cristã no dinheiro, você é medíocre. Há algo muito mais poderoso
finalidade, o entendimento da verdadeira fidelidade. A pergunta não é o que a fidelidade pode fazer por Deus, não é o que a fidelidade pode fazer pela igreja. A pergunta é o que a fidelidade pode fazer por mim. A fidelidade é justamente arrancar de nós o que o diabo plantou. Porque o diabo, ele propôs subir e ser maior que Deus. E a lição da Eu gosto muito de pensar assim, que o diabo propôs desunião. Deus propôs igreja. Amém. Você não entende que igreja é resposta de Deus à proposta de Satanás por desunião. Enquanto o diabo propõe desunião, Deus propõe igreja. Igreja é uma necessidade nossa. Nós precisamos de igreja. E da mesma forma como Satanás propôs ser maior, Deus está tirando de nós justamente essa prepotência, arrogância, avareza. Retirar de nós o sentimento de que eu, E colocar no lugar Ele. Amém. Você entende? De que a igreja compreender isso, vai acontecer o que aconteceu em Atos. A chuva serôdia vai nos levar à compreensão plena disso. Amém. Que seja, Senhor. De que tudo que está sob nosso controle é propriedade do Eterno. Isso é maravilhoso. A sociedade pensa sempre em consumir. Ter para mim, para mim, para mim. E eu vou dizer uma coisa para você. Na língua hebraica, não existe o verbo ter no sentido de posse. É maravilhoso pensar isso, porque no próprio conceito da fala havia um conceito teológico profundo. Porque para nós hoje nós falamos, olha, eu tenho um suco de uva. E falando em suco de uva, falando isso aqui, o sorteio vai ser feito através de perguntas, tá? Legal. Então, esteja prestando atenção. Eu espero que você lembre o que o pastor Wagner falou. Então nós pensamos, eu tenho um suco de uva, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Na língua hebraica não existe isso. Não existe o verbo ter no sentido de posse. Então como é que você diz eu tenho uma casa? Como é que você diz eu tenho um carro? O judeu vai dizer que ele tem um carro, que ele tem uma casa. Ele vai dizer assim. Ele não usa o verbo ter. Ele usa o verbo ser. O conceito de existe uma casa para mim. Existe um carro para mim. Isso é maravilhoso. Amém. Se nós compreendemos isso, a gente nem usa o conceito. Os judeus usavam o conceito: eu tenho um carro, eu tenho um cavalo. Existe. E quem trouxe a existência? Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Deus só os palmas para a palavra do Senhor. Amém. É maravilhoso. Quando nós conceituamos isso, e não simplesmente conceituamos, quando interiorizamos e compreendemos o conceito de propriedade, vamos expandir tudo que está sob o meu controle, sabendo que é do controle de Deus. Que eu não pertenço a mim mesmo. Sou propriedade dele. Eu não tenho um coração. Existe um coração para mim. E aí, quando a gente vai compreendendo isso, amado, é o grande impacto da fidelidade e de ser generoso. De eu não estou procurando o meu reino, mas estou edificando o reino de Deus. A grande batalha é essa: edificar o reino de Deus. E não se iluda quando o Senhor diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu Coração. Quando o Senhor diz isso, querido, Ele está nos dando um choque de realidade. Qual é o choque de realidade? O choque de realidade é o seguinte:
Você quer saber o que é importante para você? Procure ver onde você põe o teu dinheiro. Verdade. Onde você põe o teu dinheiro, o teu coração está ali. Um amigo uma vez disse que comprou uma bicicleta para pedalar, gastou 15 mil reais. Eu só compro uma bicicleta por 15 mil reais com ameaçado de morte. Mas eu não vou dar 15 mil reais. Conversando com o pastor Luciano Salviano, ele disse que encontrei outra vez um amigo, ele estava com uma bicicleta em cima de um Palio. E aí ele disse: o Palio é mais barato que essa bicicleta. Antigamente bicicleta era coisa de Onde pobre. está o teu coração? Você põe o teu dinheiro. Eu não estou falando que seja errado. Você tem um hobby. Você gosta de algo. Você vai investir em um carro, você vai investir em uma casa, investir nisso. Mas fica bem claro que onde você põe o teu dinheiro, o teu coração está onde? Ali. Se você não é capaz de colocar o seu coração na edificação do reino de Deus, porque o teu coração não está ali. Verdade. Quando o Senhor diz onde está o teu tesouro, está o teu coração, é um choque de realidade. Então, se eu não sou capaz de agradecer, é porque eu não fui capaz de reconhecer. Porque não existe gratidão sem reconhecimento. E esse reconhecimento implica em conceituá-lo como Senhor. E saber que esse senhorio, ele reina sobre tudo e todos. Amém. Então, não é sobre dinheiro, é sobre o direito de propriedade. E aí, amados, o sistema de dízimos desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do Coração. ele não há de dizendo, quando ela viu que a fidelidade iria fazer. Nunca devemos esquecer que o Senhor o pôs em prova neste mundo para determinar a nossa aptidão para a vida futura. Não estamos falando em finanças simplesmente, estamos falando em salvação. O remédio que Deus propõe para os ulcerosos pecados do egoísmo e da cobiça, dar continuamente, faz com que a cobiça morra de E nome santo, lá do Cristo. Amém. então, Assim seja. nós estamos falando sobre um remédio que a igreja precisa tomar. Você entende isso? Que antes da igreja tomar, eu preciso tomar. Porque se eu não tomar, eu estarei negando ao Senhor a glória devida. Então é salvação. O mundo e o nosso egoísmo faz pensar em dinheiro. Essa palavra nos lembra de conceito de propriedade. E aí vamos adiante, que eu tento ficar bom. 4 bênçãos da fidelidade ajudam-nos a compreender nossa verdadeira identidade, ajuda-nos a compreender a liberdade da dependência. E isso é maravilhoso. Qual que é a liberdade da dependência? Como pode ser isso? Parece um paradoxo, mas não é um paradoxo. É justamente essa liberdade da dependência. Quantos aqui têm filhos? Pequenos. Seu filho é de 2, 3 anos, acorda de manhã assim preocupado: o que eu vou comer? Preocupado se amanhã vai ter comida. Ele se preocupa em pagar a conta. Mas por que ele não se preocupa? Por quê? Porque você já se preocupou. Você já proveu. Veja como ele é livre. Ele é livre para brincar, ele é livre para se divertir, ele é livre para ir para os lugares. Por que ele é livre? Porque ele está sob a dependência. A dependência de Deus nos traz o quê? Liberdade. Verdadeira liberdade. Oh, glória. Aleluia. Amém. Compreendeu isso? Por isso que a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que havereis de comer ou beber. Ou seja, esteja na liberdade da Mamãe dependência. pegou muito em Mateus 6.
E aí vamos adiante. Ajuda-nos a sermos capazes de receber mais, para ajudar mais. Porque se eu compreendo Deus como proprietário, eu também vou reconhecer o meu semelhante como um irmão. Então, além de responder à gratidão, eu vou agir na benevolência, na generosidade de compartilhar. E tudo isso passa pelo conceito de propriedade. Quem nós somos e a quem pertencemos. Desafia a mentalidade consumista e ansiosa a descansar nele. E aí, os recursos, compreendendo isso, dízimo não se usa para construir igreja. Dízimo se usa para manter o ministério. Oferta pode ser usada para a construção de igrejas em outras partes. Mas por que isso? Porque o Valcínio e o pastor Timar sentaram outro dia e falaram assim: vai ser desse jeito? Não, é bíblico. Outro dia, eu vou até usar o exemplo. Outro dia nós estávamos em uma mesa, quando o Valcínio propôs trocar dízimo por oferta. Dízimo por oferta? Sim, isso acontece na igreja. Às vezes a missão, ela recebe uma quantidade de dízimo. Ela precisa construir igrejas, mas ela não pode usar o dízimo para construir igreja. Você usa oferta. Então o que a organização faz? Ela lança para divisão. A união para divisão, perguntando: tem algum campo que esteja sobrando ofertas? Então eles trocam dízimo por oferta. E aí o de lá recebe o dízimo e envia a oferta. Aí o Valcínio pega a oferta e manda para a igreja. Você acha que fosse simplesmente uma questão de que a gente decidiu que fosse assim ou assado, seria feito dessa forma? Quem determinou isso foi Deus, queridos. Agora você acha que pode pegar o dízimo e usar onde você quer? Faça isso, mas responda as consequências. Verdade. São drásticas. Você pode fazer o que você quiser, mas responda as consequências. A igreja não quer fazer isso e responder as consequências. Deu para entender? Cada coisa tem sua função. A maioria das igrejas não entendem isso. Elas não compreendem isso. E isso ficou muito bem claro, amados. Existem as ofertas fixas e as ofertas voluntárias. Quando Deus fazia as festas, principalmente as principais festas, né, Shavuot e assim por diante, quando fazia as festas, Deus falou assim: ninguém chegue em minha presença de mãos o quê? Vazias. Essas são as ofertas fixas. Independente do que aconteça, você tem que trazer uma oferta. E aí fica bem claro que a oferta é adoração. Ninguém chega de mão vazias. Essas são as ofertas fixas. E as ofertas voluntárias é justamente aquele que, ao reconhecer, seu coração se movia à gratidão. Quem determina isso não somos nós, amados. Deus Senhor. Outro dia alguém falou assim: pastor, é tão difícil estar guardando o sábado. Seria muito mais fácil para a gente não guardar sábado. Mas não se trata do que eu quero, se trata do que Ele quer. Amém. O Senhor disse que quer ser adorado em espírito e em verdade, significa que essa verdade provém dele, não de mim. O achismo vai para longe. E como a gente pode perceber isso? Quando o Joás foi fazer justamente a reforma, ele deixou claro, ele não usou os dízimos para construir. Vocês deixou isso bem claro, isso beneficia também isso. Eu sei que às vezes a gente fica apressado, né? Vamos usar o dízimo para fazer isso, fazer aquilo. Toque nisso. Seja louco em fazer isso. É loucura. Porque você está de encontro a uma ordem de Deus. Eu sei que muita gente já fez isso na melhor das intenções, mas de boa intenção. O inferno está cheio. Eu não falei nada. Mas fez isso. Ezequias da mesma forma. Ele não usou o dízimo para construir e reformar o templo. Salomão, quando foi construir, da mesma forma. Vocês entendem? Foi a oferta que foi usada. Aí a gente adora o Senhor e realiza
não com o nosso conceito, mas dentro dos seus preceitos. Nós não servimos a Deus dentro dos nossos conceitos, nós servimos a Deus dentro dos seus preceitos. Amém. Agora, A segurança sim. é justamente, irmão, a Ele a glória. Sempre. Foi relevante para a sua vida? Sim. Amém. Pois é isso que nós queremos que você passe adiante. Você vai receber esse material. Não todas as informações que eu dei. Se você conseguir lembrar de algumas, utilize-as. Mas é importante. O pastor fez uma cola ali mesmo. Mas é você compreender claramente o conceito de propriedade. Mente de pastor é diferente, né? Esse conceito de propriedade. Nós pertencemos a Ele. Nós somos comprados. Por alto Por um preço. alto preço. Verdade. Amém. Obrigado. Feche teus olhos. Querido Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós estamos aqui com os mordomos, com a equipe de Eliseu, e desde a tua igreja, Senhor, compreendendo o que estamos fazendo, levando um remédio, a igreja precisa. Verdade. E desse modo, Senhor, avança-se a tua obra, Amém. para Amém. que possamos dar a Ti a devida glória. Amém, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.